Então, jovinhos, agora nossa última questão, questão 10, né? Então, essa daí pra mim é diria assim, é o caso difícil da parábola, né? A questão assim mais rica com essa ideia de função, né, do segundo grau, ter que criar a função de contar a história e tal. Então ele falou aí, ó, o fabricante pode produzir sapatos ao custo de R$ 200 o par. Estima-se que se cada par for vendido por X reais, o fabricante vende 800 menos X pares de sapatos. Então essa já é uma informação estranha, né? Assim, o lucro mensal do fabricante é uma função do preço de venda. Assinale a alternativa que indique em reais o preço de venda de modo que o lucro seja máximo. Beleza, então vamos pensar aqui. Então, o custo de cada par de sapato é R$ 200. Qual é a quantidade de pares que eu vendo? Né? Na verdade, o custo de produção é R$ 200. Por quanto que eu vendo? Qual é o preço de venda? Então, vou até mudar as letras aqui. Vou botar assim, ó, preço de custo. Preço de custo é R$ 200. Quem é o meu preço de venda? No texto ele falou, se eu vender por X reais, né, meu preço de venda. Se eu tenho um preço de custo de R$ 200 e um preço de venda X reais, quantos sapatos eu vendo? Qual é a quantidade? Ele diz que a quantidade é 800 menos X pares. Vamos dar um pause aqui. Essa é uma informação que até faz sentido, né? Veja que quanto maior esse X, ou seja, quanto mais caro é o preço de venda, o cara percebeu que menos ele está conseguindo vender. Então veja aí, ó, se ele escolher vender esses sapatos por R$ 1, ele venderia 799 pares de sapato. Ia vender sapato pra caramba. Mas se ele decidir vender cada sapato desse por R$ 700, um par de sapato muito caro, ele venderia 100 sapatos, bem menos. Então a pergunta é, qual é o momento perfeito? É bom, será eu deixar bem barato o meu par de sapato para que eu venda muito e consiga ganhar dinheiro? Ou é melhor que eu deixe bem caro, vou vender menos, né, em quantidade, só que eu vou estar vendendo mais caro? Qual é o momento perfeito? Né? Essa é a graça da parábola, né? Então ele está perguntando qual é o X para que eu tenha o lucro máximo, né? Então essa aqui é a graça aí. E quanto é que é a minha arrecadação, né? Quanto é que é o meu lucro aí? Então o lucro, a gente sabe que lucro é a receita menos o custo, né? Então significa que esse lucro é o quanto que eu arrecado. O que é que eu arrecado? Eu pego o preço de venda vezes a quantidade de coisas que eu vendi, né? Então meu preço de venda é X e quantas coisas eu estou vendendo? 800 menos X. E subtraio do custo. E o custo é R$ 200 por cada par que eu produzi. Quantos pares eu produzi? 800 menos X, né, que é a quantidade. Supondo, claro, que eu vou vender tudo, né? Que eu não vou produzir 200 e vender só 30, porque ele teria que dizer isso no texto, né? Então isso que é o lucro, né? Veja que de forma geral, o lucro é isso aqui, né? O lucro é o preço de venda vezes a quantidade que eu vendi, menos o preço de custo vezes a quantidade. Né? Em outras palavras, isso é que é o lucro, né? Claro, sempre supondo que a quantidade que eu vendi é a mesma quantidade que eu produzi. Se fosse coisas diferentes, aí ainda teria esse detalhe, né? Talvez o cara diga assim, do tanto que eu produzo, eu consigo vender só 80%. Aí as quantidades ainda seriam diferentes, né? Mas essa questão não quis ser tão difícil assim, né? Então, efetuando aquelas contas ali, então eu vou ter 800x menos x quadrado, né? Menos, aqui agora eu vou abrir uma chavezinha aqui, né? Um colchetezinho. E aí vou fazer 200 vezes 800, que a gente faz 2 vezes 8, que é 16. E depois bota 4 zeros, né? E depois 200 menos o x ali. 200 vezes o menos x vai dar menos 200x, né? Deixa eu apagar esse pedaço aqui, para não ficar muito apertado. Então veja que esse menos aqui, ó, eu destaquei, né? Esse menos é esse menos aqui. E agora eu estou fazendo só 200 vezes 800, 200 vezes menos x. Ok? Então quando eu fizer 200 vezes menos x, vai dar menos 200x. Show de bola? Então significa que esse meu lucro em função de x é os meus 800x menos x ao quadrado menos 16 com 4 zeros mais 200x. Então só para ficar bem bonitinho mesmo, então o meu lucro é menos x ao quadrado mais 1000
x, né, que é 800x com 200x, menos 16 com 4 zeros, né, que seria 160 mil. Veja que isso é uma parábola de concavidade para baixo. Uma parábola de concavidade para baixo tem um momento máximo, né? Então ele quer saber qual é o x para que eu tenha o meu y máximo, qual é o preço que eu vendo para que eu atinja o maior lucro possível. Então o que ele está perguntando é quem é o x do vértice. X do vértice a gente sabe que é menos b sobre 2a, né? Então isso aqui é menos 1000 dividido para 2 vezes menos 1. Então significa que vai dar 1000 sobre 2, que é 500. O que isso quer dizer? Que se eu escolher vender, se o meu preço de venda for 500 reais, o meu preço de custo continua sendo 200 reais e eu acabo vendendo 800 menos 500. Então eu acabo vendendo 300 pares de sapato. Esse aqui é o momento que eu mais consigo lucrar. Qualquer preço que não seja 500 reais, eu não vou estar lucrando o máximo possível. Se eu deixar mais caro que 500, eu vou estar perdendo dinheiro no fim das contas, porque a quantidade vai diminuir muito. E se eu vender por menos de 500, eu vou estar perdendo dinheiro, porque vai estar muito barato. O preço 500 é o perfeito, segundo esses dados aí que ele deu. Então essa é uma informação linda, linda, né? É uma questão muito linda, né? E veja que isso aqui é o preço, né? Que é o X do vértice. Ele poderia perguntar qual é o meu lucro máximo? Ou seja, quanto que eu lucraria se eu vendesse por 500 reais? Então aí você teria que descobrir quem era o Y do vértice, ia dar um valor muito grande, né? Seria 500 vezes esse 300, que seria o arrecadado, menos o 200 vezes 300, né? Isso seria o valor, mas aí não teria como você se confundir, porque seria um valor muito grande, né? Você ia descobrir, tipo, o Y do vértice é 10 mil, aí você olhar para as alternativas, porra, não tem 10 mil, então quer dizer que ele lucrou 10 mil reais, né? Então deve ser o X do vértice, né? Então acabou que nesse caso aqui não tinha como se confundir, mas em outras questões tem sim como se confundir. Essa mesma questão, com essa mesma ideia, já caiu no Enem, tá bom? A gente acabou de fazer uma questão do Enem, né? A questão 9 foi do Enem e era uma questão mais elaborada, né? Então, eu acho essa questão muito linda, cara. Eu sempre brinco, né, com os amigos meus que fizeram engenharia civil comigo, que eles, apesar de já ter feito cálculo 1, 2, 3, né, ter feito tudo da engenharia, isso era zoação entre amigos, claro, que eles não conseguiam resolver essa questão. Tem um amigo meu que ele tinha muita dificuldade em resolver isso aqui, né? E porque realmente é uma questão de uma interpretação profunda. Isso é uma questão de uma interpretação profunda, não é todo mundo assim consegue montar essa função e perceber assim tudo que está nesse enunciado, não. O cara tem que treinar, tem que sofrer um pouquinho, né? Até as coisas ficarem mais fluidas assim, né? Mas é isso aí. Um cheiro no cangote. Essa foi nossa quarta semana, né? Teremos mais uma semana, nossa última agora, que vai ser função exponencial, né? Então vamos ver o que vamos poder falar de função exponencial. Nos encontramos então na próxima segunda. Um cheiro no cangote. É nóis.